Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vamos ver agora a unidade 5 de integração numérica, começando pela parte 1, introdução à integração. Bom, então recapitulando, o que é uma integral? O valor total ou a soma de uma função no intervalo de x de a até b. E é um conceito matemático relacionado com a área, como está mostrado na figura. Muitas vezes você não consegue calcular analiticamente. Então, o cálculo aproximado de uma integral é denominado de integração numérica. Bom, e quando é utilizado? Existem várias aplicações, como, por exemplo, calcular o valor médio de uma função contínua, calcular a quantidade total de uma dada variável física e inúmeras outras aplicações. Daí a importância de se estudar a integração. Seja então uma função f de x integrável no intervalo ab. Então, temos que a integral de f de x dx de a a b é igual a f grande de b menos f grande de a, onde a derivada de f grande em x é igual a f de x, que é a função de x na integração. Então, quando a forma analítica de f de x for de difícil obtenção, ou seja, é complicado você achar a f grande de x, ou se forem conhecidos somente valores discretos de f de x, ou seja, você não tem a expressão analítica da função f de x e simplesmente valores discretos de f de x, então nós precisamos utilizar métodos numéricos para avaliar a integral de f de x desejada. Então, a ideia básica de integração numérica é a substituição da função f de x por polinômio que a aproxime razoavelmente no intervalo AB, que corresponde à resolução do problema por integração polinomial. E é feito através de utilização de fórmulas que terão a expressão a integral de f de x dx de a b é aproximadamente igual a a0 f de x0 mais a1 f de x1 mais etc, 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 igual a mais a n f de xn, onde o xi pertence a AB, o i de 0 a n. Esses AIs, ou seja, os pesos AIs, vão depender da fórmula que forem usados. Só revisando algumas integrais bem básicas e importantes, a integral de k dx é igual a kx mais uma constante c. A integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. E a integral de kf de x dx é igual a k, onde k é uma constante, integral de f de x dx. E a integral de f de x mais g de x dx é igual à integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. Ou seja, a integral da soma é a soma das integrais. Então, uma maneira de fazer integração numérica é usando as fórmulas de Newton-Cotes, que é uma primeira família de métodos de integração numérica que nós vamos ver nessa parte. Então, seja f de x aproximada por um polinômio interpolador, por exemplo, um polinômio de Lagrange, o mesmo polinômio de Lagrange que nós vimos lá na interpolação. O polinômio interpola a função f de x em pontos do intervalo AB, no caso, igualmente espaçados por um valor h. Então, você tem subintervalos de xi mais 1 de tamanho h, do i de 0 a n menos 1, onde o xi mais 1 menos o xi é igual a h, que é igual ao quê? Aos extremos b menos a sobre n, exatamente para calcular esse tamanho igual a h. Se o x0 igual a a e o xn igual a b, nós chamamos de fórmulas fechadas. E se o x0 e o xn pertencem ao AB, são fórmulas abertas. Então,
O primeiro método, ou a primeira maneira de fazer integração nessa família, é a regra dos trapézios. Então, seja uma função f de x aproximada pelo polinômio interpolador de Lagrange de grau 1, interpolando f de x em x0 e x1. Então, a integral de f de x dx vai ser aproximada por uma integral de P1 de x dx, do a igual a x0 até o b igual a x1. E aí, você vai usar a P1 de x como uma função de Lagrange linear, que é dada por f de x0, L0 de x, mais f de x1, L1 de x. Ou seja, é como se você estiver aproximando a minha integral por um trapézio, onde a integral vai ser dada por essa área cinza do trapézio em questão. Então, basta você pegar então a integral P1 de x dx, que é dada por f de x0, L0 de x, mais f de x1, L1 de x, e colocar no L0 de x e o L1 de x os polinômios de Lagrange lineares. E aí, como você tem h igual a b menos a, ou seja, o h igual a x1 menos x0, então você aplica isso na integral, e aí você vai chegar na expressão que a integral de P1 de x dx, do a de x0 ao b de x1, vai ser igual a h sobre 2, que multiplica f de x0 mais f de x1, que é a integral pelos trapézios, que dá exatamente a área daquele trapézio considerado. Então, a integral pela regra dos trapézios é dada por a integral de t é igual a h sobre 2, que multiplica f de x0 mais f de x1, onde o it é a área do trapézio de altura h, que é igual a x1 menos x0, e bases f de x0 e f de x1. Então, como exemplo, vamos calcular a integral de 1 sobre x dx de 1 a 7 pela regra do trapézio. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular o h. Então, o h é 7 menos 1, que é igual a 6. Então, a integral fica h sobre 2, que é 6 sobre 2, f de x0, que é 1 sobre 1, mais f de x1, que é 1 sobre 7. Então, a integral de t vai dar 3,4286. Note que a integral ela está um pouco longe da curva em azul, porque o trapézio é uma aproximação. Então, você está cometendo um erro nesse cálculo da integração. E esse erro de aproximação, ele é dado por essa região rachurada de vermelho. E nesse caso, como nós temos a f de x, a gente pode calcular. Por quê? Porque o valor correto da integral é aproximadamente o logaritmo de x, que é o logaritmo de 7, que dá 1,94591. Então, o erro vai ser esse valor menos o valor IT calculado, que dá menos 1,4827, ou em módulo 1,4827. Então, note que é uma aproximação. Então, você está cometendo um erro de aproximação no cálculo dessa integral. Então, como outro exemplo, vamos usar a regra do trapézio para calcular a integral dessa função f de x de quinto grau, considerando o intervalo que vai de 0 a 0,8. Então, a primeira coisa é calcular o h, que vai ser 0,8 menos 0, que dá 0,8. O f de x0, que é aplicando o x0 igual a 0 na f de x, que dá 0,2. A f de x1, que é aplicando o x1 igual a 0,8 na f de x, que dá 0,232. E aí usando a fórmula do trapézio, que é h sobre 2, que é 0,8 sobre 2, que multiplica f de x0, que é 0,2, mais f de x1, que é 0,232, que dá um valor de 0,1728. E aí, quando nós temos a f de x, nós podemos calcular o erro de aproximação. Então,
a integral numérica IT é 0,1728 e a integral analítica f de x dx de 0 a 0,8 dá 1,640533. Então o erro vai ser dado pela diferença de uma pela outra, que é mostrado aí na figura. Bom, então você nota que, apesar de ser bem simples, a regra do trapézio ela pode cometer erros de aproximação muito grandes, principalmente se o intervalo AB for grande e dependendo da f de x. Por isso, um outro método é a regra do trapézio repetida. Então, dada a regra do trapézio para o cálculo de IT, como mostrado anteriormente, observa-se que o intervalo de integração ele tem uma influência muito grande. Ou seja, se esse intervalo de integração for grande, a fórmula do trapézio produz resultados muito distantes do valor exato da integral, o que não seria muito adequado. Então, a ideia da regra do trapézio repetida é fazer uma subdivisão do intervalo de integração e poder aplicar a regra do trapézio repetidas vezes. Daí o nome de regra do trapézio repetida. Então, por exemplo, veja esse gráfico. Você tem vários pontos e vários trapézios sendo calculado entre esses pontos. Então, ao invés de você calcular um trapézio somente, você calcularia vários trapézios, causando uma aproximação melhor no cálculo da integral. Então, na regra do trapézio repetida, subdividindo o intervalo AB em m subintervalos iguais, tem-se que a integral de f de x dx de a b é aproximada para o integral de f de x dx de x0 a xm, que é dada pelo IT, t de trapézio. Então, o IT é h sobre 2, que multiplica f de x0 mais f de x1, mais h sobre 2, que multiplica f de x1 mais f de x2, etc., mais h sobre 2, fxm menos 1, mais fxm. Ou seja, você está somando cada trapéziozinho para dar o cálculo da integral. Para facilitar, a gente pode juntar tudo, para que fique uma fórmula só. Então, vai ser, o IT vai ser h sobre 2, que multiplica o f de x0 mais 2f de x1 mais 2f de x2, etc., mais 2f de xm menos 1 mais fxm. Então, os termos do meio são multiplicados por 2. Por quê? Porque o f de x1 aparece no primeiro trapézio, que considera x0 e x1, e no segundo, que considera x1 e x2. O f de x2 aparece no segundo trapézio, que considera x1 e x2, e no terceiro, que é x2 e x3, e assim sucessivamente. Então, a fórmula da integração, IT, é dada por h sobre 2, que multiplica f de x0, mais duas vezes o somatório de f de xi do i de 1 a m menos 1, mais o f de xm. Então, como exemplo, vamos calcular a integral de x3 log de x dx de 1 a 3 pela regra do trapézio repetida com m igual a 4. Note que o m é dado do problema. Você pode variar esse m para obter uma diferente resposta. Então, a primeira coisa que você deve fazer é calcular o h. Então, nesse caso agora, o h vai ser b menos a sobre m. Ou seja, vai ser 3 menos 1 sobre 4, que é 0,5. Então, cada intervalozinho vai variar em 0,5. E aí, é recomendável que você faça um quadro, uma tabela para facilitar. Então, você varia o i de 0 a 4 e o xi vai ser de meio a meio, de 1 a 3, que é os intervalos da integração. E você calcula o f de xi para cada um pela função. E aí é só aplicar o IT, a fórmula do IT do trapézio, para calcular a integral. Então, aí é só aplicar os valores da tabela para calcular a integral pela regra do trapézio repetida. Então, vai dar h sobre 2, que é 0,5 sobre 2, o f de x0, que é 0, duas vezes o somatório do f de x1, f de x2, f de x3, mais o f de x4, que aí então a integral dá um valor de 18,0309. Então, como exercício, utilize a regra do trapézio repetida
com m igual a 4 para calcular a integral da função dada, que é essa função polinomial de quinto grau, sendo um intervalo dado de 0 a 0,8. Então está aí mostrada a fórmula do trapézio repetida e o quadro já montado com os valores. Caso esse quadro não seja dado, que é o mais comum, você monta esse quadro para calcular a integral. Um outro método dessa família é a regra 1/3 de Simpson. A única diferença é que agora você vai aproximar a função f de x por um polinômio interpolador de Lagrange de grau 2. Ou seja, a integral de f de x dx de a a b vai ser aproximada por um P2 de x0 a x2, onde o P2 de x é dado pela forma de Lagrange, f de x0 é L0 de x, mais f de x1 é L1 de x, mais f de x2 é L2 de x. Então você calcula os polinômios de Lagrange L0, L1 e L2 quadráticos e faz a integração. Então, você tem que a P2 de x é dada pela expressão considerando L0, L1 e L2, e você tem também que o x0 igual a A, o x1 igual a x0 mais h, e o x2 é igual a x0 mais 2h, que é igual a b, como mostrado aí nessa figura. Então você substitui esses valores no P2 de x para fazer a integração. Então, se você substituir esses valores na P2 de x, ela vai ficar em função de h, vai aparecer h, 2h em vários cantos, e a integral pode ser então calculada utilizando essa expressão em função de h. Então, para resolver as integrais mais facilmente, você faz uma mudança de variável, que é dada por x menos x0 igual a zh, onde então o dx igual a h dz e o x é igual a x0 mais zh, x menos x1 é igual a x0 mais zh, que a gente acabou de achar, menos x0 mais h, porque o x1 é igual a x0 mais h, que dá então z menos 1 vezes h. X menos x2 é igual a x0 mais zh, porque o x é igual a x0 mais zh, menos x0 mais 2h, porque x0 mais 2h é igual a x2, que dá igual então a z menos 2 vezes h. Então, nesse caso, tem-se que, se o x for igual a x0, o z é igual a 0. Se o x for igual a x1, o z é igual a 1. E se o x for igual a x2, o z é igual a 2. Você joga então essa mudança de variável na expressão da integral e resolvendo a equação, você obtém a regra 1/3 de Simpson, que é igual a integral de x0 a x2, f de x dx, é aproximadamente igual a h sobre 3, que multiplica f de x0 mais 4f de x1 mais o f de x2, que é representado pelo is, onde o s é s de Simpson. Então, como exemplo, vamos calcular aqui a mesma integral 1 sobre x dx de 1 a 7, agora pela regra 1/3 de Simpson. Como agora eu tenho um polinômio de grau 2, você precisa de 3 pontos. O x0 é igual ao a, o extremo inferior que é 1, e o x2 é igual ao b, que é o extremo superior que é igual a 7. Para achar o x1 no meio, entre x0 e x2, basta você fazer x0 mais x2 sobre 2, que dá 1 mais 7 sobre 2, que é igual a 4. Além disso, eu preciso calcular o h. O h também vai ser dado em função de x0 e x2. Então, vai ser o x2 menos o x0 sobre 2. Porque, como eu tenho 3 pontos, eu tenho 2 espaços. Então, dá 7 mais 1 sobre 2, que é igual a 3. E aí, basta calcular a expressão da integral. O is é h sobre 3, que é 3 sobre 3, que multiplica o f de x0, que é 1 sobre 1, mais 4, o f de x1, que é 1 sobre 4, mais o f de x2, que é 1 sobre 7, que dá a integral 2,1429. Se nós formos analisar graficamente, note que a função P2 de x já aproxima melhor a função f de x.
do que a P1 de x, ou seja, como eu estou usando um polinômio quadrático, eu estou aproximando melhor o valor da integral. E nesse caso, como nós conhecemos a expressão analítica do f de x, nós podemos também calcular o erro de aproximação. Então a integral por Simpson é 2,1429. O valor da integral 1 sobre x dx de 1 a 7 é 1,94591. Então o erro cometido em Simpson vai ser menos 0,19699, ou em módulo sem um sinal negativo. Lembrando que na regra do trapézio, o erro foi 1,4827, ou seja, nós estamos cometendo em Simpson um erro bem menor. E aí você pode ir criando novos métodos, modificando o grau do polinômio interpolador. Ou seja, um outro método é a regra 3/8 de Simpson, onde agora você vai aproximar a integral por uma integral usando P3 de x. Então, usando o mesmo raciocínio que foi usado no grau 2, nós obtemos a regra 3/8 de Simpson, que é dada por esse IS2, que é 3h sobre 8, que multiplica f de x0 mais 3f de x1 mais 3f de x2 mais f de x3. Então, calculando a mesma integral 1 sobre x dx de 1 a 7, pela regra 3/8 de Simpson, como você tem um polinômio de grau 3, você precisa agora de 4 pontos. O x0 é o a, que é igual a 1, que é o extremo inferior. O x3 é o 7, que é o b, que é o extremo superior. E o x1 igual a 3, o x2 igual a 5, calculados para dar um espaçamento igual entre os pontos. O h é o x3, 7, menos o x0, 1 sobre 3. Por quê? Porque como eu tenho agora 4 pontos, eu tenho 3 espaçamentos, que dá igual a 2. Então a integral por 3/8 de Simpson vai ser igual a 3h sobre 8, que é 6 sobre 8, tem um pequeno erro aqui no slide, não é 6 sobre 3, é 6 sobre 8, que multiplica f de x0, que é 1 sobre 1, mais 3f de x1, que é 1 sobre 3, mais 3f de x2, que é 1 sobre 5, mais f de x3, que é 1 sobre 7, dando então o valor da integral. Então, graficamente, você pode ver que o P3 aproxima ainda melhor a função f de x do que o P2. Então, quanto mais eu aumento o grau do polinômio, mais próximo de f de x eu chego. Entretanto, você tem que também ver o custo-benefício, porque também usar polinômios de grau muito alto, você pode ter que fazer mais cálculos e pode gastar mais tempo ou mais esforço para calcular a integral. E você pode também calcular o erro para 3/8 de Simpson. Fazendo os cálculos, você vai ver que o erro em módulo dá 0,1119. Então, se você olhar a tabela, você vai ver que à medida que eu vou aumentando o grau do polinômio, o módulo do erro vai caindo, como esperado. Mas, de novo, você tem que ver o custo-benefício de se aumentar demais o grau do polinômio para calcular a integração numérica. Então, como foi dito lá no começo, todos esses métodos fazem parte da família, que eu chamo da família de fórmulas de Newton-Cotes. Então, fazendo o f de x igual a y, nós temos que a fórmula do trapézio é igual a h sobre 2, y0 mais y1. A fórmula de um terço de Simpson é h sobre 3, y0 mais 4, y1 mais y2. E a fórmula 3/8 de Simpson é 3h sobre 8, y0 mais 3y1 mais y2 mais y3. Então, as fórmulas de Newton-Cotes apresentam a forma geral I de n é igual a n, que multiplica h sobre dn, o somatório de ci, yi, do i de 0 a n, onde o ci são chamados os coeficientes de Cotes e o dn é um dado fator que varia de acordo com o n. Então, você pode ter uma tabela onde a primeira coluna é o n, a segunda coluna é o dn, e as próximas colunas é o C0, C1, C2, etc. Então vamos ver, por exemplo, o n igual a 1, o dn é igual a 2, o C0 e o C1 são iguais a 1, que dá exatamente a fórmula do trapézio. Para o n igual a 2, o
o dn igual a 6. E o C0 é 1, o C1 é 4 e o C2 é 1, que dá exatamente a regra de 1/3 de Simpson. O n igual a 3, o dn igual a 8, o C0 igual a 1, o C1 igual a 3, o C2 igual a 3 e o C3 igual a 1, que dá exatamente a regra 3/8 de Simpson. E assim sucessivamente, ou seja, para graus maiores de polinômios interpoladores, você pode achar esses coeficientes que correspondem às fórmulas de Newton-Cotes. E você pode também aplicar todas essas fórmulas repetidas, como nós fizemos com o trapézio repetido. Então, a regra 1/3 de Simpson repetida é tal que, dada a regra 1/3 de Simpson para o cálculo da integração, que é h sobre 3, y0 mais 4y1 mais y2, subdividindo o intervalo da integração em m, que aí no caso tem que ser múltiplo de 2, subintervalo iguais, e aplicando a equação acima de Simpson a cada 3 pontos, tem-se que a integral de f de x dx é dada pelo somatório dessas integrais, desses espaços, que é a integral de Simpson repetida. Ou seja, a integral de Simpson repetida vai ser h sobre 3, y0 mais 4y1 mais y2, mais h sobre 3, y2 mais 4y3 mais y4, etc., até h sobre 3, yn menos 2, mais 4, yn menos 1, mais yn. Então, juntando tudo, como nós fizemos lá no trapézio repetido, vai ser h sobre 3, y0, que é o extremo inferior, que é um só, mais 4y1, que também só aparece na primeira integral, mais 2y2, porque aparece na primeira e na segunda, mais 4y3, que aparece só na segunda, mais 2y4, e assim sucessivamente até yn. Então, a integral de Simpson repetida vai ser h sobre 3, somatório de i de 0 a m, ci, yi, com o C0 igual ao Cm, que é igual a 1, o Ci igual a 4 se o i for ímpar, e o Ci igual a 2 se o i for par. Então, graficamente, é como se cada parte da integral que eu vou somar tem 3 pontos. Você pode ver que cada partezinha você considera 3 pontos. E aí você vai adicionando tudo para dar o valor da integral total. Então, como exemplo, vamos calcular aquela mesma integral que nós calculamos antes, x3 log de x dx de 1 a 3, mas agora pela regra 1/3 de Simpson repetida com m igual a 4. Então, o C0 igual ao Cm, que é igual a 1, o Ci igual a 4 se o i for ímpar, e o Ci igual a 2 se o i for par. Então, a primeira coisa é você calcular o h. Como eu tenho m igual a 4, o h vai ser b menos a sobre m, que é 3 menos 1 sobre 4, igual a 0,5. E aí você constrói também uma tabela de 0 a 4 com o xi, o yi e o ci. Ou seja, para o i igual a 0, o ci dá 1, que é como se fosse o y0. Para o i igual a 1, o ci dá 4, porque o i é ímpar. Para o i igual a 2, o ci é 2, porque o i é par. Para o i igual a 3, o ci é 4, porque o i é ímpar. E para o i igual a 4, o ci é 1, porque é o ym, que é o último ponto. E aí, com essa tabela, basta calcular o valor da integral, que é o h, que é 0,5 sobre 3. E aí você usa os yi's e os ci's correspondentes para dar o valor da integral, que no caso vai dar 17,249. Como exercício, calcular a integral de f de x dx de 0 a 2 para o m igual a 4, usando a regra 1/3 de Simpson repetida para essa função f de x de grau 4, usando a mesma expressão para o Simpson repetido e usando a mesma ideia de que o C0 igual ao Cm igual a 1, o Ci igual a 4 se o i for ímpar e o Ci igual a 2 se o i for par. E além disso, calcular o valor do erro, já que eu tenho uma função de f de x. Então,
Como vantagens dessa família de métodos de Newton Cotes, são métodos relativamente simples, tanto de usar como de implementar, e usam polinômios LK de Lagrange conhecidos, já lá da interpolação. Então, como desvantagens, a família de método de Newton Cotes possui um erro de aproximação no cálculo da integral, e ela só aproxima melhor para um grau maior, ou seja, eu usando um grau cúbico ao invés de um quadrático, etc., eu posso ter uma aproximação melhor. Entretanto, eu posso pagar um preço de um custo maior de cálculo e de implementação, e aí você tem que balancear para ver se vale a pena, qual é o custo-benefício em questão.